Hoje meu convidado é o presidente da Federação das Indústrias do Rio Grande do Norte, o empresário Amaro Salles. Ele, juntamente com outras entidades, estiveram ontem na reunião do governador Robson Faria para discutir o aumento de impostos que o governo espera ver aprovado até o dia 20 deste mês. Bom dia, doutor Amaro. Bom dia, Diógenes. Bom dia, ouvintes da 96. Os empresários cederam aos apelos do governo? Absolutamente, Diógenes. Empresário não pode concordar com o aumento de carga tributária. E foi isso que as instituições, outras federações, foram ao governador do Estado, uma audiência pedida ao secretário de Desenvolvimento, que é o nosso amigo Flávio Azevedo, ex-presidente da Federação, um canal muito aberto com a indústria. Mas esse pedido de audiência com o governador foi feito e o governador nos atendeu prontamente ontem. E foi uma reunião muito interessante, hoje, que foi discutido vários assuntos. Você tem uma ideia, da reunião, da audiência durou mais de 2 horas. Então, acho que é um assunto que não pode ser discutido só com as instituições. Tem que ser discutido com a sociedade, com os empresários. Então, essa reunião foi muito boa. Ficou claro que não houve tempo de discussão, né? De preparar esse projeto junto à sociedade, às entidades e à própria Assembleia Legislativa, presidente. Na realidade, hoje, nós fomos pegos de surpresa, né? Quer dizer, o governador trouxe esse decreto e nos surpreendeu, porque havia uma manifestação do governo do Estado em não aumentar impostos. E quando recebemos a notícia desse aumento de impostos, claro que nos reunimos, a Federação das Indústrias, junto com sua diretoria, com os empresários da indústria, para que pudéssemos discutir inicialmente o pacote. Então, esse pacote ele chegou de surpresa e, na realidade, pegou não só a Federação das Indústrias. Isso foi dito ao governador? Foi, e, inclusive nós reclamamos do governador que se penitenciou, pediu desculpas pela pressa com ter sido colocado, justificou, junto com os secretários, por que tinha trazido esse pacote sem uma discussão prévia, que na realidade o Estado, ele vem com dificuldade não de hoje. O governador sabia, quando ele assumiu, que ele tinha um déficit de 1 bilhão. Esse déficit de 1 bilhão ele continua aí pairando sobre os cofres do governo, e nós entendemos que precisa ser feita alguma coisa. Precisa ser feita alguma coisa no Estado. O Estado vem há 40 anos que não planeja, de hoje. Uma empresa, uma instituição, um governo, 40 anos sem pensar o que vai acontecer para o futuro, só dá nisso. Nós estamos aí à beira de uma falência do Estado. E o que eu chamo o caos. O caos, de hoje, é o Estado deixar de pagar todo mundo. Isso tem uma repercussão que você não imagina no comércio, na indústria, na agricultura, nos transportes, tudo. Toda a cadeia produtiva, de hoje. Porque se não existe o dinheiro, como é que vai haver movimentação? O Estado é o maior empregador, o Estado tem recursos de 1 bilhão e 500 milhões por mês dentro da economia do Estado. Então isso aí traz uma preocupação para o empresariado. E foi isso que a gente fez. Entender o porquê desse aumento. E o governador ontem, junto com o secretário, nos trouxe um monte de informações para que a gente pudesse analisar. A margem de negociação, o secretário André Horta, aqui em entrevista a mim na semana passada, disse que não há margem de negociação. O pacote tem que ser aprovado como está. É um desejo do governo que seja aprovado, e esse desejo do governo de aprovar é tanto que as federações ficaram de levar os seus pares, tá certo? As suas diretorias, para uma discussão mais interna, tá certo? Do problema, para quem sabe o que direcionamento, porque assim, na hora que o governo nos traz um pacote desse e não dá alternativa de negociação, nós temos que criar as alternativas. Quais são as alternativas? O Estado, ele arrecada para um monte de gente gastar. Existe compulsoriamente o custo do Ministério Público, do Tribunal de Justiça, da Assembleia, do Tribunal de Contas e do próprio Executivo. Então, você fatiar essa verba para que todos possam pagar as suas obrigações, é essa que nós temos que começar a pensar. Um Estado menor, um Estado mais enxuto, um Estado fazendo um regime de hoje. Hoje a moda não é tanto fazer regime. Então, acho que a gente chega num momento onde, antes de acontecer o caos, que é isso que o governador prevê, quer dizer, antes que isso possa acontecer, que a gente possa dar esse remédio para o Estado. O jornalista Luciano Kleiber está na ponta da linha e participa dessa entrevista com o presidente da Fierne, Amaro Salles. Luciano Kleiber. Bom dia, doutor Amaro. Mais uma vez, bom dia aos ouvintes do Jornal 96. Doutor Amaro, eu queria que o senhor fizesse
está fácil para nós aqui, na sua avaliação, qual foi nessa reunião de ontem, que o senhor já disse aí, foi muito longa, mas bastante esclarecedora. Qual teria sido, na sua avaliação pessoal, como empresário, como líder empresarial, o principal ponto positivo dessa reunião? Porque eu noto que há na própria imprensa e na sociedade uma ânsia muito grande de que se tivesse saído dessa reunião com alguma mudança, com alguma nova diretriz ou alguma nova decisão do governo. Não foi isso que aconteceu. E aí algumas pessoas podem imaginar que a reunião não teria sido inócua. Na sua avaliação, qual teria sido o principal ponto positivo dessa reunião? Luciano e ouvintes da 96, eu acredito que o ponto principal da reunião é justamente o governo entender que precisa da sociedade, precisa das instituições, para que a gente possa formatar um grande pacto para o desenvolvimento do Estado do Rio Grande do Norte. Eu acho que isso aí é um primeiro caminho, você dizer que você está doente. Eu estou doente e eu preciso tomar remédio. Eu tenho já esse remédio aqui que eu posso tomar, que são essas ações que o governo já vem fazendo, um estudo na folha, os cortes da folha de pagamento, a estrutura do governo, a questão de diárias, a questão de custo operacional. Então, esse, Luciano, eu acho que já é o grande ponto de partida para que a gente possa enfrentar essa dificuldade. Agora, deixa eu interromper. Desde o governo Rosalba, por conta da crise financeira do Estado e essa relação conflituosa entre os poderes na hora de gastar, se fala em pacto. Na eleição passada, a eleição estadual, se falou em pacto entre os candidatos ao governo. E esse pacto não sai nunca. O que é que emperra esse pacto, presidente Amaro Salles? Diógenes, o pacto, quando ele acontece, precisam que as pessoas que estão participando desse pacto, elas abram mão dos seus benefícios. Ou parte desse benefício, do seu custo. Eu te digo o seguinte, na hora que você diz assim, não, desde o governo de Rosalba, mas a gente vem dizendo isso aí, eu assumi no dia 30 de outubro de 2011, que eu venho colocando, algumas entrevistas que eu fiz aqui para você, e tenho colocado junto à nossa diretoria, é que o Rio Grande do Norte precisa desse pacto. O Rio Grande do Norte tem um estudo, mais RN, um estudo que vem se desenhando há mais de 1 ano e meio, que a gente vem trabalhando nesse estudo, ele dá o direcionamento para o Estado. O Estado não pode ter esse tamanho, o Estado não pode pagar o tamanho que tem, Luciano. Luciano e Diógenes. Então, o que acontece é que, nesse momento, esse pacto precisa, sim, aí sobre o protagonismo do governador do Estado, convidar o Tribunal de Justiça, convidar a Assembleia, convidar o Tribunal de Contas, convidar o Ministério Público, para que cada um possa fazer sua parte. Ontem o secretário do Estado estava dando um depoimento que o custo dos poderes na Paraíba custa 15%. O do Rio Grande do Norte custa 19%. Essa continha muito simples, esses 4%, Luciano e Diógenes e ouvintes, ela custa 400 milhões. O déficit do Estado é 500 milhões, então a gente se aproximava de... Agora, claro que cada Estado tem seu cenário, sua dificuldade, seu tamanho. E o Rio Grande do Norte é muito parecido com a Paraíba. A população da Paraíba, inclusive, é 20% maior do que o do Rio Grande do Norte. Então, Luciano e Diógenes, eu acredito que esse pacto de desenvolvimento, eu acho que é a grande saída. E assim, existe uma ferramenta, sentar-se numa mesa, a sociedade, as instituições colocar à disposição. Porque não adianta vir, Diógenes, assim, o deputado Capelino fez ontem uma audiência pública muito discutida, muito proveitosa. Agora, não adianta você só criticar, você tem que trazer a sugestão. E é isso que as instituições, assim, trazer uma sugestão para o governo, para que a gente possa apresentar ao governo a solução, não vai funcionar. Vai funcionar se o governo aceitar as ponderações dos empresários, para que a gente possa discutir, junto com os técnicos das federações, esse assunto. Luciano Kleiber. Doutor Amaro, uma das coisas que está na imprensa hoje, que foi dita ontem, foram ditas ontem pelo governador, pelo secretário André Horta, é que esse pacote foi apresentado com o mínimo de sacrifício possível para o setor produtivo. Inclusive, o secretário André Horta chegou a dizer que não pode ser do interesse do governo sufocar o setor produtivo, até porque é desse setor que o governo arrecada para custear o seu tamanho.
E o governador também chegou a assinar um pleito que foi levado pelos empresários, um pleito que surgiu na Federação do Comércio, de se rever a questão dos regimes especiais para o setor atacadista, para garantir competitividade com o Estado da Paraíba, e usar o Mais RN, como o senhor já disse aí. O governador também chegou a dizer que, na intenção dele, esse pacote pode ter uma duração já pré-determinada de 4 anos, e ele quer trazer o quanto antes uma notícia positiva para o empresariado de redução no imposto. Resumindo, o que o governador disse é que quer ser parceiro do setor produtivo e quer trazer boas notícias para o setor produtivo, tão logo ele consiga enxugar essa máquina, que é algo que o senhor tem batido aí bastante aqui durante essa entrevista e também o fez lá na reunião de ontem. Pergunta ao senhor, doutor Amado, o empresariado que agora está sendo compreensivo, que está entendendo o momento difícil, também tensiona lá na frente, daqui a 6 meses, daqui a 1 ano, daqui a 1 ano e meio, cobrar ao governo que essas medidas efetivamente tenham efeito, essas medidas de corte, e que principalmente o governo apresente medidas de estímulo ao setor produtivo para que a economia possa se autoalimentar? E eu complemento a pergunta de Luciano perguntando o seguinte: no plano federal fala-se em CPMF provisória. Esse esforço fiscal local vai ser provisório ou permanente? Eu não acredito, Diógenes e Luciano, nessa questão do provisório. Olha, aumentou imposto, amigo, eu estou sendo muito claro com os ouvintes da 96 e com você, Luciano e Diógenes. Porque depois que o governo coloca no caixa, amigo, é muito difícil, com o tamanho do Estado que nós temos. É muito elementar. As empresas privadas, quando ela tem uma dificuldade, ela vai na sua própria carne, ela corta seus custos, ela corta aquilo que muitas vezes é um benefício que o trabalhador tem, que o empresário tem, para que ela possa sobreviver. No Estado é diferente. A cada governo que vai passando, vai inchando essa máquina. E isso fica muito difícil de ser cortado. Agora, claro que nós não podemos não tirar o crédito do governador, que está nos prometendo que daqui a 4 anos poderá rever. As instituições organizadas, as federações, vai estar para cobrar. Eu acho que nesse momento que o governo nos acena para essa modalidade, nós temos que acreditar. É a palavra do governador, é a palavra do secretário de Estado. Agora, eu não acredito, sinceramente eu não acredito. O imposto vai ser permanente e a cobrança vai ser permanente, presidente? Isso, Diógenes, não é só aqui. O governo, quando vem com essa história de CPMF 0,2, aí no outro dia assume o ministro da Saúde, onde diz, não é 0,2, é 0,2 na entrada e 0,2 na saída. Então isso é 0,4. Então, Diógenes e ouvintes da 96... Isso é parte do governo federal, vai ter dos estados e municípios. Porque, na realidade, o que a gente tem que pensar, o Rio Grande do Norte, como bem disse o governador ontem, não é uma ilha de riquezas no meio desse Brasil. Mas a gente tem que olhar de que forma a gente possa tratar esse assunto. Eu acredito que precisamos fazer esse debate, aumentar esse debate. Eu acho que é importante. Mas tem tempo para debater. Mas, Diógenes, a gente tem tempo, porque se não tiver a prioridade, tempo é questão de prioridade. Se a gente priorizar esse assunto junto ao governo, junto às instituições, eu acho que é um momento oportuno que a gente tem. Os empresários apostam uma discussão na Assembleia Legislativa, até a aprovação do projeto, vê a possibilidade de negociação e de mudança desse pacote fiscal? Diógenes, a gente deverá estar reunindo nossa diretoria a próxima semana, tá certo? Até porque a gente tem muitos diretores que são do interior. A gente não pode, assim, de uma hora para outra fazer uma reunião assim, emergencial, mas está uma programação para a próxima semana, fazer uma reunião com o diretor da federação. O comércio já deve estar se encontrando essa semana, para que possa levar ao governador essas suas manifestações. Mas eu quero dizer a você que uma grande expectativa que a gente possa discutir esse assunto mais. Para encerrar, eu queria um comentário do senhor sobre a situação do país nacionalmente, né? Também essa tentativa de pacificação na política, para acalmar mercados. A indústria tem sofrido muito, né? Expectativa para o final de ano. Qual é a análise que o senhor faz? O nosso Natal, eu acho que não vai ter peru não, vai ter galeto, viu? Eu acho que o nosso Natal está tristemente prejudicado. Eu acho que é uma expectativa para esse final de ano muito difícil, principalmente para a indústria. O Brasil vem passando por um processo de desindustrialização muito forte. O Brasil precisa rever
e investimentos na área da indústria. Eu acredito que os países que passaram por uma crise, você deu o exemplo dos Estados Unidos em 2008, quando eles estavam com uma grande dificuldade, eles fizeram investimento da ordem de 10 bilhões de dólares na indústria. Agora, ele não fez uma doação de hoje. Para encerrar, eu queria um comentário do senhor sobre a situação do país nacionalmente, né? Também essa tentativa de pacificação na política, para acalmar mercados. A indústria tem sofrido muito, né? Expectativa para o final de ano. Qual é a análise que o senhor O faz nosso Natal, eu acho que não vai ter peru, não, vai ter galeto, viu? Eu acho que o nosso Natal está tristemente prejudicado. Eu acho que é uma expectativa para esse final de ano muito difícil, principalmente para a indústria. O Brasil vem passando por um processo de desindustrialização muito forte. O Brasil precisa rever investimentos na área da indústria. Eu acredito que os países que passaram por uma crise, você deu o exemplo dos Estados Unidos em 2008, quando eles estavam com uma grande dificuldade, eles fizeram investimento da ordem de 10 bilhões de dólares na indústria. Agora, ele não fez uma doação de hoje. Ele colocou em forma de cobrança aquilo que pudesse ser devolvido depois. Então, no Brasil, precisa ser feito, precisa ser incentivada a indústria. A indústria ela é motor, junto com a agricultura e o setor primário, para o desenvolvimento do país. E o Rio Grande do Norte, ontem eu disse ao governador, precisamos atrair novas empresas para vir para o Rio Grande do Norte, para fortalecer o parque industrial do Rio Grande do Norte. A indústria no Rio Grande do Norte representa em torno de 23% da economia do Estado. Então ela precisa ser incentivada para que ela possa crescer. Estados vizinhos nossos, a indústria tem crescido bastante. Então acho que são através do crescimento econômico que a gente vai curar todas essas mazelas que aí estão colocadas. Eu tenho perguntado a todos que tratam da economia aqui no Estado sobre a expectativa em torno do hub da TAM. Qual a expectativa do presidente da Federação das Indústrias? Eu estou animadíssimo e eu acredito piamente que esse hub vem para o Rio Grande do Norte, porque se eu fosse o dono da TAM, eu não pensaria duas vezes, porque o Estado que está com todas as possibilidades de aqui se instalar esse hub. É isso. Eu queria agradecer a presença do presidente da Federação das Indústrias do Rio Grande do Norte, o empresário Amaro Salles. Amaro, muito obrigado por sua presença, sua presteza, sempre aqui de nos atender. Ok, Jorge, estou aqui à disposição dos seus ouvintes. É isso aí. Obrigado.